Eu dei boa noite a vocês, irmãos? Dei, né? Então, glória a Deus, né? É porque eu estou aqui com a minha cabecinha, não sei se ela está funcionando muito bem hoje, não. Irmãos, quero continuar a ministrar aquilo que nós temos ministrado ao longo deste mês, que são alguns imperativos da vida cristã, tá bom? Se você se lembra, nós começamos a falar sobre fortalecei-vos no Senhor. Semana passada nós falamos sobre alegrai-vos no Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um outro imperativo, perdoai-vos uns aos outros. Diga amém. E eu quero ler um texto, como texto-chave, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36, versículo 37. Evangelho de Lucas, 36 e 37. A palavra de Deus diz assim: sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Amém? Jesus, falando aos seus discípulos, ele os orienta, né, sobre como eles devem se relacionar. E uma das coisas que Jesus fala aqui nesses versículos é que se nós aprendermos a praticar o perdão, nós, como consequência, receberemos também o perdão. Eu quero que você olhe para mim, e você não precisa responder, mas eu quero que você faça uma avaliação sincera e honesta da sua vida. Uma das atitudes mais sacrificiais que nós precisamos praticar na vida cristã, sem dúvida, é o perdão. Sim ou não? Eu disse que é uma das atitudes mais sacrificiais, mas eu não sei se eu, de repente, não colocaria como primeiro lugar na lista. A prática do perdão, ela é uma prática espiritual. E eu acredito que o perdão bíblico, ele é possível mediante a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Eu creio que esse imperativo cristão do perdão, da prática do perdão, ele precisa ser resgatado em nossos dias, né? Porque eu e você, preste atenção no que eu estou falando, eu e você mesmo, não a pessoa que está ao seu lado, você. Nós somos tentados o tempo todo a julgar e condenar pessoas. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos resgatar o imperativo cristão tão importante no meio da igreja, que é o perdão. Perdoai-vos uns aos outros. O texto que eu peguei aqui como base para a gente poder discorrer sobre, não o texto, mas eu vou usar outros, né? Para mim, ele é muito significativo porque ele fala o seguinte: sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Então, a gente percebe que a gente vai exercer o perdão quando a gente compreender que nós somos alvos da misericórdia de Deus. E então nós nos tornaremos misericordiosos. Então é importante a gente entender que o perdão tem como base a misericórdia. Capacidade de colocar o seu coração na miséria alheia. E o texto continua: não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Por isso que eu estou dizendo para vocês aqui, é que o perdão é uma prática sacrificial. Por quê? Porque eu e você somos tentados, como eu já disse, o tempo todo, a julgar e condenar. É assim que nós agimos. Mas quando nós compreendemos a dinâmica da misericórdia de Deus nas nossas vidas, então nós percebemos que o perdão tem como base essa compreensão da misericórdia de Deus. E somos chamados então para sermos misericordiosos. E aí então, o julgamento e a condenação não serão mais parte da nossa vida, e sim o perdão. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo?
Quem consegue? E aí eu quero aqui, né, falar um pouquinho sobre essa dinâmica do perdão segundo o padrão bíblico, né? Segundo aquilo que está escrito. Porque eu insisto, por mais que nós saibamos que perdão é um princípio bíblico, me parece que a gente sabe, mas a gente tem uma dificuldade em praticar. Então, quando a gente se depara com o fato de que nós sabemos, mas não conseguimos praticar, ou temos dificuldade, o caminho que nós encontramos é continuar instruindo, ensinando e investindo para que a nossa mente seja renovada e aí então possamos viver a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E para que a gente entenda um pouquinho dessa dinâmica do perdão segundo o padrão bíblico, eu quero compartilhar com vocês aqui 3 verdades sobre o perdão, tá bom? Eu tenho seguido esse padrão nessas últimas mensagens e hoje não vai ser diferente, ok? Então, verdades sobre o perdão. A primeira verdade que eu quero ressaltar para vocês sobre o perdão é que ele deve ser praticado continuamente. Amém? Mateus 18, 21 e 22, texto muito conhecido por todos nós, ou pela maioria. Um diálogo de Pedro com Jesus. Mateus 18, 21 e 22, Pedro chega para Jesus e vai conversar com Jesus. A Bíblia diz assim: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amém? Olha só, primeiro eu quero ressaltar uma coisa aqui que você já de cara lê no texto. Pedro está perguntando quantas vezes você deve perdoar alguém que pecou contra... Ele pergunta quantas vezes ele deve perdoar a pessoa que pecou contra ele. Você entende isso, né? Então Pedro está querendo saber se existe um limite para a prática do perdão. Ele pergunta para Jesus: Jesus, uma pessoa pecou contra mim e ela continua pecando contra mim. Qual é o limite do perdão? Até onde eu tenho que ir? 7 vezes? Ele estabelece um número mensurável. 7 vezes? Bom, eu acredito que sob a lógica humana, tá? Eu quero dizer para vocês aqui uma coisa muito séria. Eu acredito que sob a lógica humana, 7 vezes você perdoar uma pessoa que erra contra você, isso ok. Tá bom. Né? Eu acho que é uma medida até bastante extensiva, né? Sob a ótica humana. Uma pessoa pecou contra você uma vez, legal. 2, bom, vamos dar mais uma oportunidade. 3, caramba, de novo. 4, 5, 6, 7, você fala, não, já deu a cota. O limite para o perdão acabou. Humanamente falando, totalmente viável, totalmente possível. A grande questão aqui que nós nos deparamos é com a resposta que Jesus dá. Se a gente parasse só no versículo 21, como seria tranquilo para nós? O problema é que Pedro pergunta para Jesus sobre o perdão. E Jesus responde a Pedro sobre o perdão. Jesus responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amém? Nós, na nossa mentalidade racional, humana, carnal, e muitas vezes hipócrita, nós vamos fazer a continha. Quanto dá 70 vezes 7? A gente vai fazer a conta. 490. Então, aí você tem um número preciso. Eu preciso perdoar 490 vezes uma pessoa que pecou contra mim. Deixa eu explicar. Espera aí. Se perdoar 7 vezes já é difícil, sob a lógica humana, perdoar 490 vezes, então, é impossível. Sabe o que Jesus está respondendo aqui, irmãos?
É isso que eu acabei de dizer. Uma verdade sobre o perdão é que ele deve ser praticado continuamente. Não existe um limite para a prática do perdão, por mais que nós sejamos tentados a fazer isso. As Escrituras nos desautorizam. Jesus nos desautoriza. 70 vezes 7, como uma música muito antiga diz, é sempre mais uma vez. Você já parou para pensar nisso? Eu já ministrei sobre perdão, sobre várias óticas, eu creio que você já tem que parar para pensar sobre isso. Mas quando eu vou falar aqui sobre um imperativo da vida cristã, eu preciso lembrar para você que o perdão deve ser praticado continuamente. 7 vezes do ponto de vista humano já seria difícil, 490 seria impossível. Então o que Jesus faz, ele estica o conceito para dizer para Pedro, uma coisa que é clara ao longo de todo o ensino bíblico. Não há limite para estendermos o perdão ao outro. O perdão tem que ser praticado continuamente. Diga amém, querido. Sabe, o perdão, ele precisa ser praticado sempre que for necessário, sem condicionalidades, sem argumentos, sem manipulações baratas. Preste muita atenção no que eu estou falando. Se eu e você somos cristãos, e nós queremos entender a dinâmica do perdão bíblico, o perdão precisa ser praticado. Só que, aí nós precisamos nos atentar a alguns detalhes. Não estabeleça condições para o perdão. Porque quando você faz isso, você está errando. Não estabeleça argumentos para perdoar ou não perdoar, porque você também vai estar pecando. E muito menos se permita se dar ao luxo de entregar o seu coração a manipulações baratas, ou seja, uma pessoa pecou contra você, e você fala assim, eu te perdoo, mas toma cuidado, hein? Eu te perdoo, mas a primeira vez que eu tiver a oportunidade, eu vou jogar isso na tua cara, seu vagabundo. Isso é manipulação barata. Não cabe no perdão bíblico. Amém? Sabe o que é interessante para mim nas Escrituras? Eu sempre digo isso, que as Escrituras são a palavra de Deus revelada ao homem, inspirada por Deus e revelada ao homem. A mim e a você. Louvado seja o Senhor por isso. Quem está acompanhando o estudo da EBN sabe do que eu estou falando. Melhor, não sabe porque eu vou falar disso agora na semana. Sabe? É porque eu tive que cortar o estudo, né? Afinal de contas, falamos muito. E aí, quando eu me deparo com esse tipo de coisa, aí eu entendo com muita clareza por que Jesus falou que o caminho era estreito. Aí eu entendo por que para você viver você tem que morrer. Aí eu consigo entender por que a vida que a gente tem não leva a gente para lugar nenhum. Ou pode até levar, mas para a vida eterna com certeza não vai levar. Porque sob a lógica humana é impossível viver isso aqui. Isso é possível viver sob a lógica de Deus, através da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Praticar o perdão continuamente é uma ação possível, porque o Espírito Santo de Deus nos capacita a isso. E eu e você, insisto, somos tentados o tempo todo a negar esse princípio, esse imperativo, porque a nossa alma clama por julgar e condenar pessoas. Sim ou não? Por isso eu digo que não pode existir condicionalidades, não pode existir argumentos, não pode existir manipulações baratas quando se trata do perdão. As relações cristãs precisam ser marcadas pelo perdão bíblico. Fim.
Aí, se você insiste, me perguntar, é fácil? Não, não é fácil. Por isso o caminho é estreito. Se você parar para pensar na pergunta de Pedro, ela tem sentido? Tem. Eu acho que se eu perguntasse, eu não ia falar nem 7 vezes. Eu falo assim, Jesus, quantas vezes tem que perdoar? 2? 2 vezes, tá bom? Ou eu falo, Jesus, dá para perdoar uma vez, só na segunda para dar um soco? Eu não sei, né? Cada um tem uma resposta. Talvez se você fosse perguntar para Jesus, fosse Jesus, peão pecou contra mim, posso dar uma voadora? Pedro até que foi bondoso, né? Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Eita medida larga. Aí Jesus vai e estende mais, mostrando que o perdão deve ser praticado continuamente. Que coisa, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Como é bom a gente poder ser guiado pelas Escrituras, porque isso nos leva a viver livres de nós mesmos, livres das nossas mazelas, por assim dizer, livres das nossas idiotices e das nossas ambiguidades humanas. Sabe, é bom demais. Porque se você ficar sob o controle de você mesmo, olha, você vai trocar os pés pelas mãos. Certamente. Mas quando você se decidir ser um seguidor de Cristo e aplicar a verdade na sua vida, então você vai começar a ver um processo de mudança revolucionária acontecendo em você e através de você. Amém? Então, a primeira verdade sobre o perdão é essa. Ele deve ser praticado continuamente. Segundo, o perdão, ele evidencia o discipulado de Cristo em nossa vida. Amém? Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Deixa eu ler o texto aqui com vocês. Olha só, o texto diz assim, Colossenses 3,13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Amém? Olha só, Paulo escreve para a igreja de Colosso, e ele fala assim, sejam compreensivos uns com os outros, e perdoem quem os ofender. Legal, ótimo. Mas aí ele segue, e ele mostra por que nós devemos fazer isso, qual é o nosso ponto de referência, para quem nós estamos olhando para que a gente faça isso. Ele diz, lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Não é maravilhoso isso, irmãos? Sabe por que isso é maravilhoso? Porque eu insisto, isso evidencia o discipulado de Cristo em nossas vidas. Somos chamados a estender o perdão àqueles que nos ofendem, pois foi exatamente isso que Deus fez por nós. A nossa vida é uma vida de ofensas a Deus, à santidade de Deus. O ser humano, na sua condição de um homem, de um ser, de uma natureza pecaminosa, distante de Deus, ele ofende ao Senhor e ofende a santidade de Deus. Mas mesmo nesta condição, Deus não abriu mão, a Trindade maravilhosa não abriu mão de se relacionar com a humanidade e estender o perdão à humanidade. E então, Paulo, um homem inspirado aqui por Deus para escrever essas palavras, ele traz uma compreensão para nós tremenda. Ele fala assim, sejam compreensivos e perdoem. Mas aí ele tenta mostrar para a igreja de Colossos que existe um motivo para isso. O motivo é, lembrem-se que vocês foram perdoados pelo Senhor. Então eu posso afirmar para vocês, sem medo de errar, que o perdão é um sinal visível e impactante
do verdadeiro discipulado de Cristo em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Quando eu quero, sabe, irmãos, olhe para mim aqui, preste muita atenção. Quando eu falo assim, ele evidencia o discipulado de Cristo em nossas vidas. Primeiro, eu só quero deixar claro que nós somos discípulos de Cristo. Quando eu falo em discipulado de Cristo, eu estou falando que quem é o nosso maior discipulador é Jesus. Parece uma coisa óbvia, mas não é tão óbvio, porque hoje as coisas mudaram no seio de algumas igrejas, e aí a gente se perdeu um pouquinho nisso aí, né? O discipulado de Cristo em nossas vidas tem como objetivo transformar as nossas vidas dia a dia, para que nós possamos, sendo transformados, nós possamos impactar este mundo e glorificar a Deus. Somos chamados para viver as verdades do Evangelho pelo próprio Cristo. Não foi assim que Cristo discipulou os 12. Ele chamou para perto de si e ele instruía, ele ensinava, ele corrigia quando necessário. E quando ele morre, ressuscita, a vida de Deus está sobre os discípulos e eles continuam a obra. Esse é o discipulado de Cristo. Deus usa seres humanos para também nos discipular, sim. Deus usa seres humanos para administrar as nossas vidas, sim. Mas o verdadeiro discipulado é o discipulado de Cristo. Não existe outro discipulado mais importante do que o de Cristo. E a gente não pode inverter essa lógica. E nesse sentido eu quero dizer uma coisa muito bem clara e ressaltar mais uma vez nessa igreja. Essa igreja tem um dono, é Jesus. Igreja que tem dono que seja outra pessoa que não seja Jesus e a Trindade bendita, não é a igreja de Cristo. Escute o que eu estou falando. Se o dono da igreja é o pastor, ela não é de Jesus. Se o dono da igreja é uma família de muita influência, ela não é de Jesus. Porque dependendo do modelo de governo, e eu sei disso, e quem conhece aí sabe, né? E dependendo do modelo de governo da igreja, tem famílias que dominam uma igreja e já era. Porque a gente fica assim, o modelo episcopal, nossa, o pastor toma conta da igreja, como se o congregacional e o presbiterial também não tivessem seus vícios e seus malefícios, né? Não tem ninguém tão cheiroso, limpinho como se acha, não. A gente tem que baixar um pouquinho a bola. Se a igreja tem um outro dono, se a igreja pertence a uma família, ou alguém que tem muito dinheiro que sustenta aquela igreja, ou ao próprio pastor, logo ela não é uma igreja de Cristo. Ela já tem um dono. Sim ou não, irmãos? E o que é pior, sabe o que é pior nisso? Se a igreja, que eu estou falando de instituição, de estrutura local, de paróquia, que é a igreja local, acaba que quem está ali e aceita isso também vai ter um dono, que não é Cristo. Você entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu, irmãos? Quem concorda com essas aberrações se torna escravo delas. Porque eu estou aqui, eu fiz assim, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou voltar para onde eu quero. Nós hoje vivemos muitas vezes numa situação caótica no meio da igreja evangélica porque nós permitimos. Eu e você, nós aceitamos. Nós começamos a cultuar homens, estruturas, denominações e outras coisas que não cabem. Nós começamos a aceitar o discipulado que não foi de Cristo e colocar outro discipulado à frente do de Cristo. Não serve. Enquanto isso não mudar, o que vai acontecer? Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Só espero que mude. Porque não é possível. A igreja tem dono, não. A Comunidade Cristã Redenção é do Tom. Não, a Comunidade Cristã Redenção não é minha, não. Essa igreja é de Jesus. O dia que Jesus quiser fechar essa igreja, ele fecha. Se ele quiser fazer essa igreja continuar, ele vai fazer. Se ele quiser fazer ela crescer, ele vai fazer crescer. Se ele quiser manter do jeito que está, ele vai manter. Jesus não depende de mim para manter essa obra, não, gente. Esquece. E eu sou como vocês. Passível de correção, de exortação. Falível como vocês. Estamos todo mundo no mesmo barco. Fim. Qualquer um ou outro que fala coisa diferente disso, foge, vaza. Vaza. Só que o pessoal, ao invés de fazer isso, fica
Desculpa a expressão, babando ovo. Desculpa a expressão, mas é isso que faz. E aí alimenta um monstro que depois nos devora. Como é que você resolve esse problema? Denunciando, gente. Indo contra, dizendo não para isso. Enfim, amém? Então, nós estamos falando sobre o perdão e ele evidencia o discipulado de Cristo em nossa vida. Paulo, quando escreve a igreja de Colossos, ele fala assim, ó, seja compreensíveis e perdoem uns aos outros. Por quê? Porque vocês foram perdoados. Esse é o ponto de referência. Essa é a base. O perdão, irmãos, preste muita atenção, é um sinal visível, como eu disse, impactante do verdadeiro discipulado de Cristo. Nós podemos, sim, levantar uma série de coisas. Tem muitas coisas que são marcantes na vida de um cristão e que evidenciam o discipulado de Cristo na vida dele. Mas o perdão, sem dúvida nenhuma, é uma dessas coisas. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se a gente não está conseguindo perdoar, então o discipulado de Cristo não está fazendo efeito na nossa vida. É disso que eu estou falando. É que nós não entendemos a dinâmica da realidade espiritual que nos envolve. Nós não entendemos a nossa condição humana antes de Cristo e até mesmo depois de Cristo. Nós não entendemos que fomos alvo de um grande amor misericordioso. E por isso, o perdão ele não se torna evidente em nossas vidas, porque nós estamos tão alienados aos movimentos espirituais, por assim dizer, de Deus, que nós simplesmente não conseguimos reproduzir, ir além, passar para frente aquilo que nós aprendemos do próprio Cristo. Amém, irmãos? Então, eu posso dizer para você, perdão evidencia o discipulado de Cristo em minha vida e na sua vida. Deixa eu ver, eu quero falar um negócio aqui, deixa eu ver. Não, vou falar agora. Sabe, pregar sobre perdão para mim é uma coisa assim, eu sempre falo para vocês, né? Eu sei que eu não sou um padrão muito, como é que eu posso dizer? Eu não me encaixo no estereótipo de pastor. Enfim, é isso mesmo. Isso é um fato. Eu sei que as pessoas às vezes esperam da figura pastoral um outro tipo de comportamento, um outro tipo de vestidura, um outro tipo de linguajar, uma outra forma de abordar as escrituras, uma outra coisa. E eu não sei por que as pessoas têm essas aspirações na cabeça. Eu não consigo entender, tá? E tem esse problema também, eu não consigo entender por que isso. Porque esses estereótipos, esses padrões estabelecidos ocupam a mente, o imaginário do ser humano e levam as pessoas a esse nível de idiotice. Mas eu não entendo. Mas enfim, tem gente que tem esse probleminha aí. Eu sei que eu não me encaixo em muitos deles. Mas eu sei dizer uma coisa para vocês. Quando eu venho aqui ministrar, ou quando eu ensino você, ou quando eu vou te aconselhar, eu procuro te ensinar aquilo que eu tenho vivido ou tenho tentado viver. Você não vai me ver sendo hipócrita a ponto de falar para você fazer uma coisa que eu não estou disposto a fazer ou estou fazendo. Você não vai me ver fazer isso. O máximo que você vai me ver fazendo é falar assim, gente, isso aqui, ó, eu não consigo viver. Ore por mim. Eu vou pedir oração. Sabe por quê? Porque eu tenho temor de Deus, irmãos. Eu sou esquisito, mas eu tenho temor de Deus. Esse é o lance. E por que eu estou falando isso? Porque eu fico com muita vontade para falar sobre perdão. Ah, mas, nossa, você então quer dizer que você é o perdoadorzinho, então, cheiroso limpinho. Não, eu estou falando que o Espírito Santo de Deus tem me ensinado, dia após dia, a trilhar o caminho do perdão. Nem sempre eu consigo acertar, mas eu tenho andado por esse caminho. Eu tenho andado por esse caminho, então eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando. Porque se eu não tivesse autoridade para falar o que eu estou falando, eu não estaria falando. Simples. Eu ia pregar outra coisa. Triste é ver você ver pessoas falando sobre perdão que são incapazes de perdoar. Triste demais da conta, ué. Triste é você falar sobre a alegria do Senhor
para pessoas que não são capazes de entender a alegria do Senhor. Triste demais da conta. Triste é você pregar sobre ser fortalecido no Senhor e você não acreditar na soberania de Deus. Triste. Você acha que eu vou entrar nesse ciclo vicioso? Nem a pau. Nem a pau que eu vou entrar nisso. Não fui chamado para isso. Meu chamado não é esse. O chamado é outro. O chamado é pregar a palavra, apoiar quem Deus me dê graça de apoiar e seguir em frente até a volta dele. Esse é meu chamado. E por incrível que pareça, é o seu também, tá? Então eu quero dizer isso, tá, irmãos? A gente precisa ou estar disposto a viver ou estar vivendo. A terceira opção é, não estou vivendo, Senhor tem misericórdia de mim. Amém? Amém, irmãos? Então vamos aqui então. Beleza. Eu estou falando sobre algumas verdades sobre o perdão. Primeiro, eu disse que ele deve ser praticado continuamente. Segundo, ele evidencia o discipulado de Cristo em nossa vida. Terceiro e último, ele quebra a nossa justiça própria. Oh, maravilha, Jeová. Eu vou te falar, viu? Eu amo a palavra de Deus. Eu sempre digo isso, porque assim, a palavra de Deus, ela é linda, sabe por quê? Porque ela subverte. A palavra de Deus subverte. A palavra de Deus, ela faz assim com a lógica humana. Ela inverte a lógica humana. Ela quebra os conceitos e os preconceitos estabelecidos pela nossa mente carnal. A palavra de Deus, ela nos coloca, ela nos encurrala num canto da parede e nos faz reagir a ela, mediante o Espírito Santo. A palavra de Deus é linda. E ela é linda exatamente porque ela nos mostra a realidade nua e crua. Não porque ela nos apresenta uma fantasia, mas porque ela nos apresenta a verdade. E aí, quando eu falo de perdão, eu posso te afirmar, o perdão quebra nossa justiça própria. Efésios 4, 31 e 32. Diz assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Versículo 32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Mais uma vez aqui vemos, né, o apóstolo apontando para Cristo, tá bom? Mas aqui eu quero focar na questão da justiça própria e como o perdão quebra essa noção de justiça própria. Então, eu vou tentar te explicar aqui. Quando eu e você somos conduzidos por um senso de justiça própria diante dos problemas que nós enfrentamos, preste muita atenção. O que vai brotar em nosso coração vai ser amargura, raiva e ira. Sim ou não? Sim ou não? Eu quero que você pare para pensar. Todas as vezes que você deu vazão à justiça própria na sua vida, o que surgiu dela? O que nasceu da justiça própria? Amargura, raiva e ira. E amargura, raiva e ira geram filhos. Melhor, geram filhas. O texto continua. Diz que gera palavras ásperas, calúnias e maldade. E aí eu quero que você entenda a dinâmica da justiça própria. Porque amargura, raiva e ira são questões internas. Certo? Você não vê a amargura. Você não vê a amargura. Você consegue ver? Ah, eu consigo ver a amargura nos olhos da pessoa. Ah, bom, você é sensitivo, né? Beleza, tudo bem. Outra história. Então, assim, humanamente, a amargura é um sentimento interior. Da mesma forma, a raiva, como a ira. O senso de justiça própria, quando ele não é alimentado, ou quando nós não encontramos, quando nós não conseguimos aquilo que nós achávamos que era o mais certo, quando ele não é
nós não encontramos a resposta satisfatória para alimentar esse demônio, e eu estou falando demônio aqui não espírito, mas é porque é um demônio mesmo. Essa atitude demonizada que é da justiça própria, a nossa alma começa a ser tomada por amargura, raiva e ira. E aí vai nascer os filhotinhos. Ou melhor, os filhotinhos. Vai nascer as filhinhas. As filhinhas são palavras ásperas, calúnia e maldade. Isso é visível. Aí nós já estamos tratando de coisa visível. Perceba, queridos, a rota. Perceba com toda honestidade da sua alma a sua rota, quando você se deixou tomar pela justiça própria, ou a rota de pessoas que andaram por esse caminho da justiça própria. Qual foi a rota que eles seguiram? Ficaram bem. Conseguiram um resultado final positivo. A vontade de Deus foi feita. A justiça de Deus se manifestou. É isso? Claro que não. A justiça humana não vai produzir a justiça de Deus, nesse sentido que eu estou falando aqui, vocês estão entendendo? O que ela vai produzir, o senso de justiça própria, quando ele não é alimentado, mesmo quando ele é alimentado, mas o senso de justiça própria sempre vai produzir amargura, raiva e ira. Vai contaminar a nossa alma com essa desgraceira toda. E aí a nossa alma contaminada por essa desgraceira toda vai gerar as crias. As crias, palavras ásperas, calúnias e maldade. Mas quando nós praticamos o perdão, quebramos a influência da justiça própria em nossas vidas. E assim abrimos espaço em nós para a compaixão e para a bondade, que é o que o texto fala no versículo seguinte. Quando você consegue permitir que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente e mostre que a sua justiça diante da justiça de Deus não é nada, absolutamente nada, e você se submete à justiça do Todo-Poderoso, então a sua mente começa a se expandir. Há uma expansão da sua mente. Eu ia falar um negócio aqui, mas depois o problema o pessoal vai me entender errado. O seu é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. O seu chakra é aberto. É brincadeira, tem que falar, porque senão depois o pessoal acha que é verdade. O seu chakra é aberto. A sua aura fica roxa. Estou zoando, né, irmãos? Pelo amor de Deus, né? Acho que vai precisar. Não sei. Pega lá. Sabe, irmãos, e aí, quando isso acontece, não quando o chakra, a luz, a aura roxa aparece, não. Quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito e nós deixamos de lado a justiça própria, isso quebra essa influência maligna, maldita sobre nós. E o que vai começar a brotar em nós é exatamente isso: bondade e compaixão, que vai resultar em quê? Perdão. Deu para entender, irmãos? Quem entendeu, faz assim. Por favor, obrigado. Perdão quebra o nosso senso de justiça humana. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu quero que você olhe para mim aqui com todo o amor e carinho do seu coração. Uma pessoa, quando ela, qualquer ser humano, todos nós, absolutamente todos nós, estamos sujeitos a sermos vítimas das circunstâncias que estão à nossa volta. A sermos alvos de palavras ásperas, de calúnias e maldade, que é fruto de amargura, raiva e ira. E muitas vezes não, todas as vezes. Isso faz parte da dinâmica da vida. Ninguém está livre disso. Quando nós começamos a achar que a nossa justiça pode resolver isso, então nós estamos impedindo o agir de Deus. E nós não fomos chamados para impedir o agir de Deus, nós fomos chamados para permitir o agir de Deus. E eu percebo que o nosso senso de justiça própria, às vezes, ele quer se manifestar tentando preservar uma coisa: a nossa reputação.
E eu quero dizer para você, desde já, a última coisa que você deve se preocupar como cristão é com a sua reputação. Você tem que testemunhar da vida de Cristo em você. E isso vai se evidenciar, pode ter certeza. Mas a sua reputação em nada é a mesma coisa. Ué, mas como assim? Jesus foi pregado entre dois ladrões. A reputação de Jesus foi por água abaixo. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Paulo foi condenado à prisão. A reputação dele em algumas igrejas foi por água abaixo. Sim ou não? Estevão morreu apedrejado. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. A última coisa que um cristão deveria se preocupar é com a reputação dele. Em preservar o nome dele. Quem faz isso por você é Jesus. E se ele não fizer, não fique à frente dele. Porque se ele não está fazendo isso, é porque ele quer, de fato, que você passe por um período de humilhação. É isso. A justiça do homem não produz a justiça de Deus e fim. Mas a dor, ela pode existir mesmo depois do perdão. A grande questão é: a dor vai comandar? Ela vai ditar o ritmo? Ela vai se transformar em amargura, raiva, ressentimento e ira? Esse é o ponto. A justiça própria vai brotar e você vai querer sair chutando tudo para o alto? Quando eu percebo essas coisas na minha vida, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ir para o pé da cruz. Chorar aos pés de Jesus. Falar: Jesus, tem misericórdia, porque o Adão está pulando da moita aqui. Adão está pulando da moita. Ele está doido para se manifestar. Eu estou doido para xingar 3 ou 4, Senhor. Eu estou doido para falar umas verdades para o povo. Mas Deus não deixa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai conviver com a dor, sim. Isso não significa falta de perdão. Isso significa simplesmente que existe uma dor recorrente que você tem que lidar com ela. E que à medida que o tempo vai passando, Deus vai trabalhando na sua vida. Aquela coisa, quando você perdoa, você não sente mais nada. Bom, eu tenho um pouco de problema com esse tipo de pensamento, sabe? Posso estar até errado, tá, irmãos? Posso estar até errado, tá? Estou falando aqui, posso estar até errado, mas eu não sei, esse negócio não funciona não, assim para mim parece. Quando você perdoa, de fato, você não sente mais nada. Bom, sei não. Acho que você sente às vezes sim. Às vezes, em determinados momentos, você sente a dor. Às vezes, quando você encosta no travesseiro, você pergunta: por que eu passei por isso? Por que isso aconteceu comigo? É hora de você calar a voz da sua alma e dizer: o Senhor sabe, eu posso não saber, mas Ele sabe. E se eu sou servo dele, escravo de Cristo, então me submeto. Enfim, e segue a vida. Na alegria do Senhor, na força do Senhor. Amém, irmãos? É assim que a vida funciona. Não é maravilhoso isso? Quem acha isso maravilhoso? Eu acho. Eu acho, sabe por quê? Porque aí eu não dependo de mim mais. Você não depende de você. Nós dependemos do Espírito e finito. Acabou. É assim que funciona. Amém? Quero encerrar essa mensagem com outro texto da Palavra de Deus que nós encontramos em Mateus 6, 14 e 15. Palavras do nosso Mestre, Jesus Cristo. Palavras duras, mas importantes. Preste atenção. Mateus 6, 14 e 15. Seu pai se... Não, cara, essa tradução deixa eu pegar aqui, porque eu acho que na hora de eu copiar e colar, ela ficou meio estranha. Peraí. Não, tá certo. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Amém. Simples assim. Não é muito simples não, irmãos. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo que Jesus falou para os discípulos é o seguinte: se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E existe um motivo para isso. É impossível uma pessoa que conhece a Deus, reconhece que foi algo da misericórdia e do perdão de Deus, não ter a sua mente transformada e a capacidade de perdoar a outros. Por isso, não é que Deus vai se recusar a
perdoar essa pessoa. É que ela não vai ser perdoada porque ela nem entende a dinâmica do perdão. Compreenderam? É isso. Como que essa pessoa vai ser perdoada dos seus pecados se ela nem entendeu a dinâmica do perdão? Só entende que é um ser perdoado aquele que consegue perdoar. E aquele que percebe que foi perdoado antes de perdoar. Deu para entender? Deu para entender, irmãos? Então, nós estamos aqui mais uma vez diante de um imperativo cristão. Perdoai-vos uns aos outros. E que Deus, o nosso Senhor, nos dê muita graça, unção e poder do Espírito Santo, para que nós possamos viver essa verdade em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé, eu quero chamar aqui os irmãos do louvor, e você vai orar para que nós possamos, então, termos esse tempo de oração ao Senhor.